Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ENIACcast. E hoje é um episódio especial, é um episódio que eu diria um episódio ímpar. E para esse episódio ímpar, nós precisamos de uma pessoa à altura. Temos aqui nosso querido entrevistado, Moisés, Beleza. e nossa entrevistadora, iniciando aqui, a Carol. Muito prazer, gente. Legal. Moisés, eu gostaria que você desse um pouco da introdução de quem é o Moisés. Moisés? Bom, Moisés, cidadão brasileiro, negro, como todos estão vendo aqui, preto, de origem São Paulo, né? Sou nascido no bairro da Tatuapé, Zona Leste. Não sou corintiano, sou santista, apesar de ter nascido ali, no berço de corintianos, né? E eu fui nascido e crescido dentro de uma família preta, né? Então, assim, dentro de casa tinha muita cultura, muita leitura, muita diversão. Era uma família muito divertida. Morei em vários bairros de São Paulo, como Moca, Tatuapé mesmo, Vila Nova Cachoeirinha, Imirim, Santana, São Miguel. Então, o paulista ele é meio migrante, né? Ele fica migrando de um bairro para o outro, né? Pobres, né? Mas a gente tinha assim um pouco de acesso, tinha uma qualidade de vida muito boa, né? Até o falecimento da minha mãe, aí as coisas deram uma degringolada, mas depois tomou-se um eixo novamente. Dentro de São Paulo, né? A gente cresce, na minha geração a gente começa a trabalhar muito cedo e comigo o caminho não foi diferente. Eu fui engraxate, trabalhei nas mais diversas coisas que vocês podem imaginar. Fazia carreto na feira, carregar sacola de madame, até a vida aí, né, tomando uma direção mais legal. Fui feirante, trabalhei nas feiras de São Paulo, então essa questão da comunicação também, no começo era um pouco encabulado, não vou negar para vocês, porque eu ficava com vergonha, um adolescente, uma criança, e aí quando eu me vi, já estava tendo uma formação cultural mais legal, né? A gente sempre curtiu muita música na minha casa, curtia samba, curtia folk, curtia blues, né? Que você me falou que gosta muito de blues, eu aprendi a ouvir Stylistics, mas ouvia Carpenters também, Bee Gees e Michael Jackson, que é uma referência para mim, James Brown, entre outras coisas, né? E aí, com o tempo, devido à violência, né, na capital, nós acabamos migrando para o interior de São Paulo. E aqui começamos uma história, eu já casado, minha esposa, meu filho. E assim, aí fomos escrevendo um novo capítulo em nossa vida. Porém, enquanto estávamos na capital, né, participei de vários movimentos de dança principalmente. Né? Então existiu o break, existiu o soul, existiu o funk, que é um pouco diferente desse funk atual, né? Mas a finalidade era os passinhos, né? Fazer dança de passinho, dança no salão, se mostrar, se exibir também, que a gente gostava, a gente era bem exibido, né? Então nós tínhamos os nossos cabelões, né? Nossas roupas coloridas, usava pantalona, que é a calça boca de sino, e os bailes, né? Os bailes eram o nosso ponto de encontro, onde toda o nosso griot se encontrava. Então lá não tinha essa de preto, de branco, se soubesse dançar, irmão, você era bem-vindo. Se você não soubesse, mas tivesse um bom papo, vamos chegar. Estava feito o nosso quilombo ali, o nosso griot. Né? E dentro desse movimento, começou a se criar um movimento de dança muito forte de São Paulo. Né? Através do Nelson Triunfo, né? Que é um ícone da dança no Brasil, e a Funkcia, que era um grupo que ele formou de dança. E nós fazíamos uns concursos para ganhar um troféu, ganhar alguns ingressos nos bailes de domingo. E a gente passava lá semanas, dias, meses ensaiando os passos para poder ir se mostrar nos salões de baile. Quando nós prestamos atenção um pouquinho mais, começou a colar muita gente, né, daquelas nossas reuniões. E era uma época da ditadura. E as pessoas não entendiam o que esses rapazes estão fazendo. Que nós levávamos nossos rádios, os dois alto-falantes, fita cassete, que talvez vocês só devam ter ouvido falar.
porque a gente tinha que gravar as músicas. Existia um programa na Rádio Jovem Pan na época, que era o Julinho Mazei, e a gente esperava até meia-noite, 1 hora da manhã, para ele soltar uma música, que era uma música que ia virar um passinho. E os discos, né? Porque os discos eram todos importados, muito caros. Então, quando tinha algum colega que tinha uma grana, que gravava, a gente ia replicando nessas fitas essas músicas. E nós nos reuníamos ali no Mapping, na Praça da Sé, no Viaduto do Chá. Só que a polícia sempre punha a gente para correr, porque eles não entendiam, achavam que a gente estava fazendo coisas erradas, que coisa errada que tinha em dançar, né? E curtir e tudo mais. Mas eles tinham essa visão. E aí punha a gente para correr, espalhava a gente. Nós chegamos a tomar carreirão lá com cavalo, com cavalaria, umas coisas meio bravas assim, né? Então, apesar da ditadura, apesar daquele momento difícil da nação, nós tínhamos essa liberdade de expressão, vamos dizer. Até que um dia um falou, vamos lá para o metrô São Bento. Quando nós descemos para o metrô São Bento, até hoje, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, se já não conhecem, ele é que nem uma arena. Então lá em cima assim, ele é redondo assim, né? Então você vê a galera lá embaixo. E o piso, que a nossa maior dificuldade era um piso bom, liso para dançar. Quando nós vimos aquele piso e ninguém pondo a gente para correr, eu falei, opa, aqui é um lugar seguro. Que era isso que a gente mais queria, um lugar seguro e um lugar para se mostrar. Quando nós percebemos logo a mais, aí já estavam se reunindo vários grupos, tinha gente de todo o estado de São Paulo, começou a chegar uma galera de Minas, de outros estados, aí a gente não percebeu que estava fazendo um movimento negro acontecer, né? Mas por brancos, por negros, por todos os povos ali, né? Que é a nossa verdadeira matriz brasileira, é essa junção dessas pessoas. Exato. Você consideraria então que a partir daí é o surgimento do Condepir? Ah, sim, aí os movimentos negros começaram a acontecer, né? Porque o movimento negro, né, ele vem dos Estados Unidos por movimentos feministas, né? Angela Davis é um exemplo exímio. Mas assim do pós-escravidão, perdeu-se as mãos de obra que eram os escravos, né? Os escravizados. Os povos foram sequestrados de África e eram quem sabia fazer tudo, tanto na agricultura, como na parte culinária, como na parte de construção e tudo mais. E ali, nesse movimento que nós estávamos fazendo, já libertos e tudo mais, era um grito de liberdade mesmo, né? E nisso, a igualdade racial, que hoje a gente luta tanto para que tenha, principalmente no nosso país, né? A gente viu isso acontecer ali ao vivo, instintivamente, né? Porque nós negros, nós temos o dom de juntar pessoas, né? É o que eu sempre falo, é um dom que Deus nos deu. As pessoas gostam de conversar com a gente, as pessoas se aproximam, têm confiança naquilo que a gente faz. E a dança e a música, ela tem esse poder, né? Então você tira que pelos grandes ícones que nós temos, né, na música mundial, os grandes atores são negros, né? Então se você for ver na história do cinema, como na história da arte, como na história da cultura e da dança, né? James Brown, Michael Jackson, né? Hoje já temos outros aí que fazem tudo tão bem. E essa questão do Condepir, que é o nosso movimento aqui de Votuporanga, também temos grandes movimentos de dança aqui. Então, quando eu cheguei aqui na cidade, que eu deparei com uma miscelânea, grupos de pagode, sabe, a galera se organizando, tudo muito bem feito, tudo muito bem cantado, os grupos que já existiam, né? Aqui existe um grupo de dança que chamava Albatroz, que eles iam lá para a televisão em São Paulo, eles ganhavam todos os concursos, né? E já acontecia, mas não havia a junção dessa força, né? Foi quando nós tivemos a ideia, eu junto com o Billy, Gilvan e outros negros aqui da cidade, Marcão, de criar um conselho de comunidade negra, ao qual a gente pudesse debater, discutir, trazer um pouco mais, unir mais esses povos, né? Então isso foi lá pelos idos de 2002, 2003,
Nós fizemos o primeiro encontro de comunidade negra aqui dentro do Camporanga. O primeiro encontro de consciência negra da cidade foi feito na antiga concha acústica, hoje nova, remodelada, né? Naquele tempo ela não era coberta, não tinha essa infraestrutura. E nós fizemos um evento circular. Então, nós usamos o Teatro Municipal na época, a concha, todos os espaços, trouxemos capoeira, trouxemos samba. Quem pôde colaborar teve lá com a gente, né? Com rodas de bate-papo, enfim, foi um evento bem rico, bem cultural para a criação desse conselho que hoje acredito que é um dos conselhos mais antigos que existe na cidade, né? E qual que é a nossa intenção desde lá de trás, quando eu era jovem, adolescente, é fazer que esse movimento continue a acontecer, mas com mais qualidade, com mais conteúdo, né? Data venha o que nós já estamos conseguindo galgar nesses 20 e tantos anos aqui. E assim, temos tido grandes progressos, às vezes a gente fica um pouco decepcionado com os não, mas o não você pode transformar ele em sim, Então né? ele faz parte. De tudo total. E também eu acredito que até por você ser um homem negro, você ouviu muito mais nãos também. Ah, sim. E pela até parte da tentativa, porque eu acredito que faz muita parte de quem luta por esse movimento é ver esses nãos acontecerem frequentemente. E, cara, qual que foi os nãos que você escutou que foi que hoje em dia mais te doeu? Ó, o não que dói é quando você não é aceito como ser, como pessoa. E isso acontece muito até hoje. Os olhares, a forma como você é visto em um shopping center. Até hoje acham que eu sou um segurança dentro do shopping center passeando com a minha família. Uma segurança. Ou então, se você está perto de algum outro tipo de comércio, você trabalha aqui, né? O não pertencimento a esses lugares, eu estou dentro da universidade aqui, estou aqui dentro da Unifeb, ou dentro de qualquer outro local. Você trabalha aqui, eu não posso estar estudando. Essa negação que a sociedade nos dá que dói. Nós temos um cursinho pré-vestibular que a gente aplica dentro da Unifeb, por exemplo, e muitas pessoas têm dificuldade de aceitar que tem um professor negro dando cursinho pré-vestibular e outros negros atuando junto com ele, né? Então, é esse não da sociedade negar aquelas pessoas que constroem essa cidade, que são o alicerce. Que eu tenho uma palestra que eu dou que eu falo assim, que nós temos uma construção em movimento que precisa do ferro, né, da massa, do cimento, dos tijolos, de toda uma infraestrutura. E nós somos quem nessa sociedade? Nós somos elementos da construção da sociedade brasileira. Então nós não somos só subalternos, nós não somos só pessoas de classe menor, ou menos culturais, ou menor formado, né? Ser uma formação superior, ou o que o valha. Eu acho que o mais importante é o ser humano que você é. O ser humano que te constitui, ao qual você contribui para essa sociedade, né? E esse CONDEPIR, esse Conselho de Comunidade Negra, ele contribui muito para a sociedade votuporanguense, por exemplo, né? Hoje nós vemos a lei que era 10.649, já mudou, né? Agora é 11, porque ela precisou passar por processos. E nós, povo negro, povo preto, a gente passa por todo esse processo sem ficar causando trauma para a sociedade, sem trazer dor para a sociedade, porque nós somos muito resilientes, né? Afinal, foram 300 anos de escravidão, né? 3 séculos, muito tempo, não é? E o Brasil tem quantos séculos de construção? 5, né? 500 e poucos anos, né? Então, a sociedade ainda tem que entender que nós não somos parte dela. Nós somos a sociedade brasileira. Nós somos a constituição, né, dessa sociedade. Então, nós não somos só empregados domésticos, cozinheiros, faxineiros, serventes pedreiros. Nós somos muito mais, né? É na cultura, é na educação, é na formação.
Em tudo que permeia a sociedade brasileira, nós estamos inseridos. E falar, eu até estava conversando com você antes, para você falar sobre cultura negra, eu acho que tem muita gente que fala sobre, mas pouca gente que entende. Eu acredito que não tem uma pergunta, eu acho que não tem uma pessoa melhor para perguntar sobre isso. Moisés, o que é a cultura negra, principalmente a cultura afro-brasileira? E aonde que ela influencia também no Dia da Consciência Negra, seu dia 20? Então, é até a história de Zumbi, né? A gente tem que desconstruir a história de Zumbi, porque Zumbi até então era um guerreiro fujão de uma senzala, e não é bem isso, né? Ele é um cara que organizou o Quilombo dos Palmares. Né? Zumbi, ele teve educação jesuíta, ele tinha que falar 3 idiomas, além dos dialetos. Porque o que ocorre com a escravização, com o nosso sequestro de África? Eles não olhavam as regiões. Tanto que nós somos um povo no Brasil que é tão difícil da gente descobrir a nossa árvore genealógica. É tudo misturado, né? A gente foi colonizado por várias etnias, né? Então, e Zumbi, só por si só por um cara escravizado, conseguir falar 3 idiomas, gente, e fazer um comércio local, lá no Quilombo dos Palmares, vendendo tudo que era produzido lá, para produzir alimento para eles, para produzir qualidade de vida, acolher essas pessoas, organizar uma sociedade ali. Então, será que esse cara só queria guerra? Ou ele queria organizar a galera dele ali e dar uma qualidade de vida? Não aceitar os grilhões da escravidão, os ferros, né? Na minha família eu tenho diversos exemplos, porque nós vemos diretamente dessa origem. E o que ocorre? Foram destruídos mapas da onde nós fomos tirados, das regiões de África onde nós fomos tirados, foi destruído. Então, você dá um trabalhão para você descobrir se você é de Moçambique, se você é de Angola, se você é do Zaire, se você é mais ao norte ou mais ao sul da África, né? Que é uma coisa que é até engraçada, porque tem muita gente que fala, ah não, você... Ah não, a África, falando como se fosse uma coisa só. A África é uma coisa muito mais complexa que a gente pode imaginar, não é? Você vê até a construção. Né? Você vê até a construção, eu tinha visto isso nas minhas aulas de história. Você vê a construção dos países que tem hoje em dia na África, ela ainda assim não representa o que a África no seu total, porque você não tem como ter uma noção, por causa que, por exemplo, tem muito das construções de países hoje em dia na África que se mantém no modelo que foi feita aquela divisão europeia. Só que isso não tem nada a ver com a junção dos povos que tem ali. Então você tem inimigos que estão como amigos, quer dizer, inimigos e amigos, tudo ali juntado assim, amigos separados, inimigos juntados. Você tem nações inteiras divididas ali, e que é uma completa bagunça você chegar e falar, ah não, mas esse povo africano é a mesma coisa a gente chegar e eu sei que isso acontece muito, mas para quem é brasileiro é mais fácil de entender. Sim. É a mesma coisa você chegar e você e um argentino e falar, ah, é tudo mesmo povo, é tudo latino. Não é. Não é. Porque veja só, as etnias, cada etnia tem um idioma, além do dialeto. Então, isso acontece no Brasil. Você vai no Rio Grande do Sul, tem um dialeto lá. Mais ao sul, outro dialeto, no próprio estado. Mais ao norte também outro. Mesma coisa. Outra cultura, outra crença. Outra gíria. Os ritmos podem ser um pouco parecidos, né? Sempre tem um batuque, sempre tem um tambor, sempre tem uma roda acontecendo. Né? Um movimento circular que a gente sempre fala que é da dança e da música. Mas o entendimento, por exemplo, o Brasil está descobrindo o que é Belém do Pará agora com a COP30. O Brasil, o brasileiro. Né? Por exemplo, para eles é uma ofensa o jeito que a gente come açaí aqui. Gelado, misturado com um monte de coisa.
O açaí lá é alimento, digamos assim, quase que comparado ao feijão, na nossa visão paulistana aqui, né? Arroz com feijão. Caramba. E eles comem com peixe, É uma como farinha feita em casa. E de onde vem essa cultura de comer farinha? Com certeza, eu acho que os africanos, da cultura. Tem da cultura africana e tem da cultura indígena. Vocês, por exemplo, desculpa aqui minha, né, insolência. Vocês sabiam que o índio ele não vive sem farinha? Os povos originários indígenas sabiam, Nossa, dessa eu não tinha a mínima ideia. né? Eles não vivem sem farinha. Eles não gostam de comer arroz porque o arroz faz mal para eles. Vocês veem como é o Brasil, tá, gente? Nós estamos falando do povo original dessa terra, o povo que fundou essa nação, os indígenas. E eles comem farinha com peixe, farinha com uma mandioca separada. Tem um chá que eles fazem da folha, né? Que se a gente bebe ele, a gente fica até meio zonzo lá, dá um barato lá. Porque é um outro tipo de mandioca lá que eles utilizam e tal. da mandioca brava, não sei. Isso. É o maniçoba, não é? Maniçoba. E ela tem uma função orgânica que ajuda na digestão. Então, assim, já imaginou na África? Por exemplo, você vai em Guiné-Bissau, né? Eu tenho alguns amigos de Guiné-Bissau que eu conheci aqui em Votuporanga. E eu estive numa conferência há pouco tempo em São Paulo e eram das comunidades negras, das 400 e tantas cidades do estado de São Paulo. Nós nos encontramos no Memorial da América Latina. E lá tinha os povos indígenas, né? Gente, é lindo demais. Você vê o que eles conseguem fazer com o pouco que eles têm. Mas tinha também os de Guiné-Bissau. O rapaz identificou, eu estava com uma bata de Guiné-Bissau, algum dia vocês ainda vão conhecê-lo, que eu ganhei do Mussa de Abaté, que ele trata desses povos quando chegam de lá para cá para eles serem inseridos na comunidade brasileira, com emprego, com trabalho, tal, que é uma ONG lá em São Paulo que eles fazem essa inserção. E para minha surpresa, é uma amiga minha de Votuporanga que cuida de documentar esse povo, né? A doutora Cléo Palácio. Ela trata de todo. Então, eles entraram no Brasil, ela já é comunicada. Então, tudo isso, onde que eu quero chegar com isso? Que nós ainda não entendemos nem bem do nosso país. E às vezes as pessoas querem falar de África, querem falar de povos negros, querem falar da gente, da nossa cultura. Fica muito difícil para eles entenderem. Então, por exemplo, as nossas festas mesmo familiares, as quais eu frequentei a minha vida inteira, existe um momento na festa que é só para os mais velhos, que é um momento de dançar o tal do samba rock, que é uma dança de salão dominada por nós, vamos dizer, eu posso dizer com toda certeza dominada pela comunidade preta, né? E tem os bailados, tem todos os movimentos e tal, e tem um ritmo criado por brasileiros. Jorge Benjor é um dos papas, vamos dizer, desse ritmo. Mas que hoje está por toda a sociedade. Hoje você baixa qualquer vídeo no YouTube, você vê lá na internet, né? Então, hoje ainda, infelizmente, quando a gente quer fazer uns griots lá em São Paulo, o pessoal da UNEAF Brasil, que é uma ONG a qual eu pertenço, a gente faz embaixo do viaduto do Glicério. E aí tem dança de passinho. Aí eles põem o DJ para fazer as danças de passinhos, passinhos da antiga. Aí os mais velhos vão para frente, olha os mais velhos aí, para ensinar a meninada como é que faz o passinho. E tudo isso é uma cultura que ela está inserida na sociedade brasileira, né? Então, por exemplo, a minha esposa é branca, a minha esposa dança samba rock, minha esposa dança samba, né? Por quê? Porque a cultura entrou dentro da família dela, né? Então, e a sociedade tem dificuldade às vezes de aceitar isso. Então, por exemplo, muitas vezes ela vai apresentar meu filho, o pessoal vira assim e fala, é adotado?
É que vem já desde antigamente, né? Desde a época da escravidão, Entendeu? principalmente como o Brasil foi colonizado, né? Exatamente. E aí? Ela, por ser branca, não pode ter um filho preto? Um filho que nasceu dela? Pois ela tem um filho preto, porque casou com um preto. Né? Então, a sociedade ainda tem essa coisa que me. Isso sim, Está enraizado, é né? enraizado. E se nós aqui, quanto movimento negro, quanto negros, não quebrarmos isso, realmente falar, "Olha, isso não existe." Porque a sociedade brasileira ela é totalmente miscigenada. Só, só faz capoeira quem é preto, quem é branco, quem é o quê? A capoeira, para mim, é uma das artes mais, como eu posso dizer, integradoras de pessoas. Tava tendo, inclusive, tava tendo na Unifeb do Centro uma roda de capoeira. Mestre Lousado, né? Foi lá com a Isso. turma dele. Aí a gente tava tendo uma aula lá, a gente nem sabia. A gente pegando, passando lá pela faculdade, a gente começou a escutar. Aí de repente um amigo nosso, Augusto, ele falou, uma roda de capoeira? Aí a gente foi começando a reunir lá. A gente quase que perdeu a aula do professor vendo a dança de capoeira. Porque é uma coisa que une a gente como povo. A cultura nossa, por mais que muitas vezes a gente não reconhece, Uhum. a cultura do brasileiro tem muito da cultura africana, tem Total. muito da cultura indígena, As tem cores, né? as cores, a Nossas cores, nosso corte de cabelo. Não só os cortes, como Né? danças, até a culinária mesmo, Total, tipo né? feijoada, e Nossa. entre outras coisas, né? Sim, porque você veja só, tem uma comida que ela é espanhola, mas foi adaptada para o Brasil, que é o pucheiro, que é o grão de bico. Então, o pucheiro na Europa ele é comido com frango, né? Aqui no Brasil ele é como uma feijoada branca. Põe Põe todas as coisas. tudo que vai numa feijoada você põe lá com o grão de bico, né? Então, e nós conseguimos fazer isso, nós brasileiros, né? E a gente não está assim, muitas vezes as pessoas ficam assim, a crise de identidade que existe, né? Por exemplo, então, a, a minha mulher, ela apresenta meu filho apresenta a mãe, adotada. Mas não tem que ser preta, o meu pai não tem que ser preto. Mas nós estamos miscigenados, nós estamos misturados ali. Então, vai ter o jeito. Assim como eu tenho amigos meus que são negros e nascem filhos brancos. Porque existe uma quebra de gene lá, alguém na família tem e tal. Tinha uma brincadeira que eu odiava quando faziam, não gosto. Ah, mas você tem uma prima loira. Qual o problema? Nós não somos um povo miscigenado. Né? O que é a miscigenação? Né? São misturas de várias culturas. De várias culturas, de várias raças, não é isso? Uhum. Então, por exemplo, se você pega, eu tenho um amigo negro, preto retinto, e a mãe dele é oriental. E ele saiu com os olhos puxadinhos da Eu mãe. vejo isso lá em casa. Né? Minha irmãzinha de 7 anos é bem mais, tipo assim, digamos, morena do que eu. E, tipo assim, todo mundo que vai lá em casa pergunta, assim, tipo... Quem a que é gente adotado irmã... aí? Eles falam que ela é adotada, porque, tipo assim, meus pais são brancos. Sim. E aí ficam tentando descobrir de onde surgiu. Mas, realmente, como a gente é uma mistura com várias culturas... E várias raças. E várias raças, então... Né? Porque como... tem o preto indígena. Né? Mas como assim? Né? Minha mãe adotiva, ela era preta, mas era indígena. A origem dela era indígena. Lá dos fundão da Bahia, lá, Dona Ceci. E ela parecia índia, né? Muito interessante ela. Cabelos lisos, no meu tom de pele, assim, na minha cor. E quando ela ficava nervosa, a gente brincava que a gente falava, ó, o índio chegou. Ela ficava vermelha. Ela ficava com a pele vermelhinha, assim, quando ela estava muito brava, né? A baiana brava, meu Deus.
E, e o gostoso da gente tentar não entender, porque não é para ser entendido, é para ser vivido. É que nem você falou. Você ouviu o tambor batendo, você falou, o que está acontecendo aqui? Uma roda de capoeira. Mas podia ser uma roda de tambor. O tambor crioulo sendo tocado ali. E ia te atrair. Né? Por quê? Porque a nossa cultura ela tem esse domínio do som. É algo assim que é meio físico, mas também é um pouco espiritual. Tem todo Levado pela um curiosidade ritual também. exato. Então você ouviu uma batida legal de tambor, você fala, tem preto aí no pedaço tocando um sambinha, tem preto aí fazendo arte. Porque a nossa arte, ela tem essa vocação, né? Ah, quando a gente fala de igualdade racial, de CONDEPIR, por exemplo, que é o organismo ao qual nós pertencemos, ele tem essa finalidade de não deixar a cultura morrer. Por exemplo, nas escolas municipais do nosso município, é aplicada a lei e não só a lei. Você chegar em qualquer escola aqui do município, durante a semana você vai ver criança fazendo arte negra, produzindo. Hoje eu tive uma homenagem hoje numa escola aqui no Parque das Nações e eu chorei quando a criança cantou o Canto das Três Nações, que é uma música muito antiga, Clara Nunes cantava ela belamente. É uma música que fala assim, né? Que o negro entoou o Quilombo dos Palmares, né? Negro entoou a revolta de Palmares, onde se refugiou. E aí ela canta um lamento triste, ela fala das correntes, ela fala da quebra das correntes, que é a abolição. E tudo isso, e eu ver uma criança, tá? Com 9 aninhos, cantando e tomando posse. Ele tomou, eu comentei isso agora há pouco em casa. Ele tomou a canção para ele, cara. E ele cantou num tom de voz que eu falei, gente, ele entendeu. E o grande barato e a grande importância de se falar de consciência negra é isso. É a criança entender que ela é a origem dessa nação, deste país, desta cidade, do estado de São Paulo, assim como o Brasil, ele é constituído pela raça preta, pela raça negra. E não é algo que é forçado. Então, eu fui homenageado em 2, 3 escolas aí, mas essa escola me marcou porque eu vi e as crianças cantando em coral. É natural para eles. Sabe, não é algo que o professor montou para aquele momento, não. Né? Quando chamou eles para fazer uma ukulele, pelo amor de Deus, né? O professor Léo, ele quebra, e ele é um branco afro-brasileiro, o professor deles, entendeu? Aí a diretora da escola me fala, ela levou a mãe dela para fazer bonecas Baione, né? E eu ganhei até uma boneca Baione, eu ia trazer para vocês verem, para os exemplos que as crianças fizeram para mim. Fica para o próximo episódio também. Né? E a Baione, existe várias lendas, mas ela é uma boneca feita de nó. Ela não é costurada. E foi uma artesã brasileira que criou a Baione. Eles têm uma lenda que veio nos navios lá escravizados e tal. Não é bem assim a história, né? E você vê criança produzindo arte e conversando com diretoras, com professores. Eles falam, Moisés, e Sankofa, gente, Sankofa é uma arte milenar. E Sankofa é física. Né? Tem pessoas na área de vocês que conhecem muito bem de física. É a arte de dominar o aço, dominar o ferro também, que vem dessa região de África. Né? Então, é algo que assim, que você vai e volta, por exemplo, você vê essas histórias agora que estão sendo reveladas de gladiadores, mas quem dominava o aço eram os negros, os mormons, os maçons lá atrás. Né? Existe até uma lenda que a maçonaria foi criada por ali ou por aqui, né? E que bom que existe a lenda, né? Porque ela permeia e fica esse mistério. Mas a cultura africana, ela não tem todo esse mistério. Mas, por exemplo, existem tribos africanas que conseguem dominar leão. Vou eu de frente com o leão, vai me despedaçar.
mas eles são criados assim, né? Hoje falam lá dos atletas, né, quenianos e tal, aí vai a NASA estudar os caras, tudo, gente, tá neles, Jesse Owens. Jesse Owens desafiou o cavalo de Hitler na Segunda Guerra Mundial, ganhou. Um dos maiores atletas Olha, de todos os tempos, né? mudando um pouquinho o rumo da Da conversa, prosa. o que você acha que o governo disponibilizando cotas para facilitar o acesso à faculdade, você acha que ajudou a superar o desafio que está tendo hoje a cultura afrodescendente? Ó, a cota, as pessoas falam-se muito pouco, né? A cota, ela nasceu nos Estados Unidos, tá? A cota vem de lá. Então, as histórias têm que ser contadas com veracidade. E, tem high school lá, tem tal. Beleza, que bom, né? Que eles têm essa infraestrutura. Mas você tem que ter a média. E a média de um aluno cotista é a mesma de um aluno de uma escola particular, gente. Não muda nada. Se ele cair a média, ele perde a cota vai caindo. Aí como que você pega um aluno de periferia, vamos tirar aqui de Votuporanga, que foi criado, nascido e criado ali na periferia e cresceu naquela escola da vila dele, do bairro dele, como foi eu, como foi meu filho, e traz ele para estudar numa universidade do porte da Unifeb, por exemplo. Ele está em pé de igualdade com um aluno Unifeb? Sim ou não? Eu falo que tem muita diferença. Total. O acesso, né, aos conteúdos mesmo. Quando chega aqui, eu tenho isso conversado com amigos meus professores aqui da Unifeb. Eu vou tirar a Unifeb como exemplo, porque eu conheço a essência da instituição, né? Nós já aqui, uma época, tiveram a ideia de trazer alunos da rede pública para fazer um curso de informática e manutenção de software. Eles não davam conta de ler. Aí teve que montar uma sala de aula. O Menecheli participou na época, o Fernando Menecheli participou. E ele vai lembrar bem da história. Uma hora conversa com o Fernandinho que ele vai contar. E eles tiveram que montar uma sala de inglês, uma sala de matemática, uma sala. Você fala que teria que criar, tipo assim, um tipo de curso para conseguir igualar. Exatamente. Por exemplo, né, o conselho aqui da comunidade negra, nós criamos há 3 anos o Regina Nunes, para preparar esses jovens e adultos, né? O Regina Nunes, entendam bem, ele não é só para jovens adolescentes, tá? Ele não tem limite de idade. Qualquer pessoa da sociedade, desde que seja carente e tem o ensino médio, pode vir com a gente que a gente vai tentar preparar o máximo possível. Aí eu preparo esse aluno e ele vai pedir essa cota, né? Então, por exemplo, a cota hoje, graças a Deus, existe uma banca para analisar se realmente essa pessoa é afrodescendente. Já começa daí. Porque já teve muito branco roubando cota aqui. Já teve muito Eu escândalo falo que o sobre próprio isso. censo, ele pode manipular. Censo é Outro dia eu fui responder o mentiroso. censo, a moça chegou em mim, olhou pra mim e falou assim, você se considera negra? Ela olhou pra mim, ela foi na minha casa, eu fiquei sem saber o que responder. Eu falei assim, E é uma eu coisa não que, sei. inclusive, não diria que é uma coisa preocupante. Total. Eu A tenho falta de identidade, né? Eu tenho uma namorada, a minha namorada ela é negra. E a sobrinha dela não se identifica como negra. Ela é extremamente preta, morena. Retinta. E ela fala, não sou, por causa que a minha avó ela não é tal, então eu não sou. E você acha que isso é uma coisa que é preocupante? Você ainda tem isso até hoje, que as pessoas elas preferem omitir que elas são negras, ou que elas têm descendências negras? Então, aí é o racismo estrutural que nós sofremos no nosso Brasil. E a gente tem que ir para as universidades tentar quebrar esse paradigma. Nas palestras as quais eu realizo pela nossa cidade ou quando tenho oportunidade fora dela. Porque a identidade, por exemplo, no meu caso, eu fui construído dentro de uma casa de gente preta. Então eu olhava para meu pai, olhava para minha mãe, eu estava vendo gente preta aqui na esquina,
banheiro já tinha. E outra, a minha família, nós sempre fizemos questão ó, entenda bem, você é um afrodescendente. Né? Meu filho, desde pequeno, ele não gostava do cabelo, ele esticava o cabelo. Todo mundo tem Um um momento que, né? tipo assim, você descobre que há uma mistura, né? Que nem Exatamente. eu sou italiana, misturada com espanhol, Piauí. Muito, assim, variado, né? E o que constitui a sociedade piauiense? Parcialmente, eu acho que até mais de pessoas afrodescendentes. Total. Minha bisavó foi pegar laço. Sim. Minha tata... Alagoas, né? Alagoas tá Total. tudo ali, Sergipe. O quilombo tá ali, galera. O Coisa quilombo que tá você todo não ali. imagina, não é? Que uma Sim. pessoa... A avó da minha avó, ela era uma ex-escrava. A minha avó foi criada pela minha tataravó e tinha muito dessa questão dela falar de como é que era a época de escravizada. Sim. As marcas que a escravidão deixou na sociedade brasileira, uma delas é essa, a falta de identidade. Pior que é. Então, por exemplo, eu fui no Frei Arnaldo lá, me convidaram para falar um pouquinho com crianças, e o menininho vi o menininho muito triste lá, muito ali fechadinho. Eu falei, e aí, como é teu nome? Ele falou, meu nome é Rei. Eu falei, que lindo, cara, Rei, Heiderson. Como é? Rei. Mas eu gravei muito Rei ali, né? Falei, cara, que nome da hora, cara, eu curti. Aí ele já deu uma risadinha assim, mas eu não fiz pra agradar, eu achei da hora mesmo, a criança começar com o nome Rei, que não é Reinaldo, que não é, né? Totalmente diferente. Eu falei, e aí? É Reinan. Eu falei, cara, tua mãe caprichou, né? Reinan. Ele falou, você prestou atenção que você começa com rei, você já é uma monarquia, filho. Aí ele falou, ai tio, mas eu tô triste hoje. Eu falei, por quê? O senhor sabe, a minha mãe é preta, né? O senhor tá me vendo aqui. Então ele já tem a identidadezinha, eu já achei importante. Eu falei, mas o que tá te deixando triste? Eles abordaram minha mãe ali por causa do celular. Que achou que ela tava roubando alguma coisa Com do duas tipo, né? crianças, roubando celular. Tem Só que muito aonde é? Na antiga favela do Ipiranga. Ela devia estar vindo da região da São João, Matarazzo ali, que é uma região periférica. Então é o lugar que eu moro que diz quem eu sou? Não deveria ser. Não deveria, mas infelizmente é muito. Entende? E aí, a abordagem policial de uma mulher com duas crianças, que costumeiramente está ali levando essas crianças para estudar. Nossa, eu tava vendo lá nos Estados Unidos, tava tendo muitas notícias de que policiais estavam espancando, assim. Sim. Aquela morte, né, daquele negro lá, né? Eu preciso respirar, gente. Né? Lives Matter, né? Sem cabimento. Sem cabimento, né? E a gente vê esse caminho que toma. Aí por que aquela violência toda? Por que essa violência com essa criança? Aí que marca e que essa criança carrega para a vidinha dela, que está começando, a imagem da nossa gloriosa polícia militar, né? Violência. Eu vou ter medo de polícia. Eu vou, né? E a gente tem que desconstruir isso. Porque a polícia não é isso. É lógico que não é isso. A gente Seria sabe. símbolo para proteger. Exatamente. Servir e proteger. É o slogan, né? Mas aí eu fiz uma desconstrução para essa criança, né? Eu falei, não. Às vezes, né, tal, mas a gente sabe bem o que é. Nós pretos sabemos, né? E até a questão. E até é complicado porque mesmo a forma da gente conseguir denunciar essas coisas, como por exemplo, vocês com o Condepir fazem um trabalho excelente sobre enfrentar essas injustiças e denunciar elas. Sim. E querendo ou não, é uma coisa que me deixa até meio triste, porque você vê assim, quando eu descobri do Condepir, eu saí falando pra todo mundo que, não, tal, tem esse negócio aqui do Condepir, tudo, daí quando eu o quê? E a falta de conhecimento sobre
Por mais que tem muitas pessoas que conhecem, tem poucas. A informação, eu sou um elemento assim que eu procuro dentro do conselho a vida inteira, desde que nós fundamos o conselho, que foi em 2003, que eu falo do conselho, eu propago o conselho, eu trouxe já aqui para dentro da Unifeb tudo, eu faço o máximo que eu posso e todos os meus pares também. Mas há um desinteresse também nas pessoas em entenderem os conselhos que funcionam. Votuporanga, eu posso dizer assim que é muito exemplar nos conselhos que funcionam dentro da cidade. O nosso conselho, por exemplo, a questão de criar um site para esse conselho é para aumentar a publicidade, é para aumentar a divulgação, é para as pessoas entenderem a nossa visão. Porque muitas vezes as pessoas falam, criou-se esse jargão, infelizmente, aí, uma das nossas últimas administrações federais, de mimimi. Mas não é, venha ser negro ou venha conhecer a comunidade negra para saber aquilo que nós precisamos. Por exemplo, a gente está com um cursinho pré-vestibular dentro de um Unifeb, para nós é muita coisa. Gratuito. Gratuito, cara. Professores voluntários. Pessoas que vêm toda semana aqui ministrar aula para esses jovens. Sim, e é uma informação que precisa ser divulgada. Entendeu? Tanto que essa que foi a ideia de quando você veio procurar a gente sobre o site do Condeper, e a gente super adorou a ideia. Inclusive, eu queria que você até falasse, entrando um pouco na quarta parede, saindo um pouco dela, e falasse qual que foi o start inicial para conseguir pegar e fazer esse site. Qual foi a ideia de começo e principalmente inspirações? Então, ó, de verdade, a nossa equipe, né? Nossa equipe sempre bateu bem pesado. Ô, presidente, você precisa criar um site. Tá, gente? O site custa grana. O site é caro. Já barrou aí, porque o conselho não tem grana. Ele é um conselho consultivo e todos os membros do conselho são voluntários. Sociedade civil e também pessoas de pastas públicas, né? Cultura, esporte, educação, né? Direitos humanos, entre outras pastas que estão dentro da nossa direção, né? Sendo que o nosso guarda-chuva é a Secretaria de Direitos Humanos aqui da cidade. Então lá tem disque racismo, tem violência contra a mulher, tem orientação do Votuporanga em Ação para pessoas que estão à margem da sociedade que queiram voltar para o mercado de trabalho. Tem toda uma gama de serviços oferecidos que o conselho está ali junto com eles, construindo isso. E a questão do site, o que é? É a nossa era mesmo que chegou, né? Nós estamos ao meio da pessoa no século se XXI, informar, né? sim. E a questão da informática mesmo, a questão dos canais hoje. Então, o WhatsApp já ficou pequeno, vamos falar a verdade, né? O e-mail, pelo amor de Deus, né? É só para receber o que precisa e muita coisa que não precisa. E a gente foi migrando. Quando um dia eu conversando com o reitor aqui da Unifeb, né, Oswaldo Gastrodon, que é meu brother, né? Eu trabalhei na instituição muitos anos e esses corredores aqui se falassem as nossas ideias, nossa, né? Fernando Menechelli, quantas vezes eu alugava o Fernandinho, Marisa Dionísio, Fernando, todos os outros professores aqui da Unifeb, Jesus Greco, reitores anteriores a essa gestão, e eu sempre tive a vontade de ter um site para o conselho. Então, esse ano, né, começou há uns 3 anos essa conversa. Aí eu falei, mas tem uma fila de espera, né? Então, falei, tá bom, gente, com muita paciência, com muita resiliência. Aí, conversando um dia, ele falou, peraí, pegou pro Fernando Menechelli, professor. E aí, meu amigo? Não, ó, eu acho que vai rolar. E aí vim, conheci vocês, mas vocês já me adotaram e adotaram o conselho junto comigo, né? E começou a nascer esse site, né? E como eu sou membro da UNEAF Brasil, a gente vê a potência que é um site, né? Porque ele vai para o mundo. Né? Inclusive, atrás de você já está passando um dos esboços do site. Olha aí.
Você vê que a gente Meu pegou, Moisés, você não tem noção o quanto que foi complicado fazer a parte artística desse site. Porque assim, a gente teve que pegar inspiração e o povo afro-brasileiro, ele é muito animado. Muito A colorido. paleta de cor é muito alegre. E não só isso, você tem A complexidade. a complexidade, sim. Sim. Então, você consegue ver aí, você já consegue ver as cores vibrantes, você consegue ver a parte de grafite, você vê um pouco mais da arte tradicional. E o bacana é que é o seguinte, né? Como vocês disseram, a paleta de cores, ela é infinita. E esse é o povo brasileiro, né? Então, para cada lugar que você vai no nosso país, existe essa gama de cores, essa gama de, né? Olha lá, que coisa bonita, né? E essa construção, né? Porque porque com o DEPIR as pessoas precisam entender que é uma nova legislação que está vindo, veio para todo o estado de São Paulo, o Brasil, orientada pelo governo federal e assim como o governo estadual, que os conselhos passarão a ser conselhos da igualdade racial, por isso o PIR, né? E o nosso guarda-chuva também está com os povos indígenas, os povos originários hoje. E o grande barato é isso, né? A gente começar a se exibir por aí, né? Começar a mostrar os trabalhos aos quais nós realizamos dentro da cidade. Né? Mostrar um pouco do que o povo brasileiro veio, da onde que ele veio. Exatamente. E mostrar, ó, isso Aonde a gente daqui pode chegar, né? são algumas coisas que deram origem a coisas que nós, como brasileiros, conhecemos. Com certeza. Perdão, pessoal, alguns pequenos problemas técnicos, mas já estamos de volta. Utilizamos. Uhum. Bem, pode passar para o próximo. Missão, por volta, Sim. o Instituto. É que nem o Regina Nunes, por exemplo, né? A Regina Nunes é uma pessoa que existiu, tá? Uma pessoa real. E todo cursinho pré-vestibular ele tem essa conotação de homenagear essas pessoas que contribuíram na sociedade afro-brasileira. Então a Regina, assim como eu e outros membros do conselho, nós já tínhamos esse sonho há 20 anos atrás de ter esse cursinho dentro da cidade. Quando nós fundamos o Conselho da Comunidade Negra, na verdade, já existia no portfólio lá, nas ideias, ter um curso pré-vestibular para pessoas negras e carentes da cidade. Então, vocês veem como que é, aí, quando você me perguntou de cotas, olha a dificuldade para um cursinho para que você tente acessar. Verdade. Né? A dificuldade, 2 décadas perdidas. 2 décadas que isso aqui hoje já era para estar profissional. Né? E a gente fazendo ele a muitas mãos. Né? Então tem o professor Vitor, que é um especialista em física, matemática, e nós fomos juntando grupos. Está a fim de dar aula, quer dar aula, vamos dar aula, como é que é? Tal. A gente estudava o currículo dessa pessoa e trazia para dentro do cursinho. E viemos fazendo essa construção sólida, né? Porque as parcerias aí novamente. E a Unifev foi uma mudança de patamar para nós nesse sentido. Porque a partir do momento que eles cederam um espaço, um local digno, porque muitas vezes as pessoas não entendem muito o que é um local digno, só porque está dentro da Unifev. Não, porque eu tenho uma sala que tem um data show, que tem um computador, que tem uma lousa legal, que tem giz, tem carteira, tem um ar-condicionado para dar qualidade de vida para esse meu aluno que trabalhou o dia inteiro e ainda vai passar ali 2 a 4 horas estudando. E você vê, é um trabalho de formiguinha que vai ficando gigante. Gigante. Então, todos os anos a gente abre muitas inscrições. Às vezes, uma desistência, não por quê? Porque arrumou um emprego. Aí, entre pôr a comida dentro de casa e estudar, ajudar os pais, o pessoal opta em não estudar. E qual que é a nossa missão quanto cursinho, quanto conselho? Não desista dos estudos. Né? Se nós conseguíssemos ter um aporte para chegar e falar para esse aluno, ó, todo mês nós vamos ajudar você com tanto, que aí entra a bolsa de novo. Que foi aquela ideia também do pé de meia. Exato.
Então, não é que a gente deseja isso, mas a gente precisa disso. Então, é um incentivo para que o jovem possa continuar. Porque ele está ali terminando o ensino médio. Muitos dos nossos ex-alunos estão terminando. Então, você imagina, o cara o dia inteiro estudando numa escola que não tem o mínimo de conforto, que não tem a qualidade, né? Então, muitas vezes, nossos professores chegam lá, nós temos que fazer reforço. Vai e volta a matéria, vai e volta a matemática, vai e volta a física, e vai. No meu caso, sociologia, eu dou a parte de sociologia, permeio pela filosofia, um pouco tudo, mas para cada área um professor de domínios econômicos. E 7 meses para você fazer o cara passar numa universidade. Não é fácil. Vestibular, e se dá bem no Enem. Né? Então, a gente tem uns ganhos, tem muitas percas, mas a gente precisa continuar. Porque a vida é em frente, ela segue em frente. Né? Então, não é uma utopia, como muitos pensaram lá atrás. Nossa, é uma utopia você ter um curso para vestibular dentro do Ministério. Pelo contrário, é só o começo de uma coisa que vem a se tornar muito maior. Exato. Porque eu tenho vontade de ter um curso de alfabetização para adultos, porque estão querendo acabar com o curso de alfabetização de adultos no país. Nossa, eu não sabia dessa. Sabe? Trabalham contra, porque querem as pessoas desinformadas, querem as pessoas não formadas e informadas. E o conselho, né, ele tem essa função, né? Porque como você bem disse, né? Mas aonde é? Onde fica? Sempre funcionou dentro dos direitos humanos, ele sempre existiu, sempre teve os outros presidentes que me antecederam, meus outros parceiros, que continuaram, e eu só estou continuando aquilo que eles já começaram. Né? Então, 3 anos, é um bebezinho, né, o Regina Nunes. E todo ano a gente tem uma remodelação, tenta trazer coisas novas. Esse ano, por exemplo, a Uneaf Brasil, que hoje é parceira, né, do cursinho Regina Nunes, nossos alunos tiveram apostila. Nós não tínhamos apostila para dar o cursinho. Esse ano temos uma apostila toda poderosa, muito boa. Pudemos aplicar pela primeira vez um pré-vestibular, um pré-ENEM, perdão, uma prova mesmo de ENEM, com conteúdo de ENEM, tudo lá e tal. Redação. Então, assim, cada ano a gente consegue melhorar um pouco, tanto, né? Mas é ano a ano. É como o site, né? Vocês estão construindo ele, Vamos aos né? poucos. Aos poucos, né? Trago bastante conteúdo para vocês, mas ainda é muito pouco dentro de toda a história que esse conselho tem. Chega a ser um trabalho muito difícil de conseguir pegar toda essa história, tudo isso. Quando a gente se encontrou nas primeiras reuniões, você pegou e trouxe alguns jornais, dá uma olhada aqui, e foi contando a história de cada coisa, cada parte daqueles pedaços de jornal assim. Sim. E foi tanta coisa que a gente não sabia por onde começar. Foi uma surpresa um tanto assustadora, mas também maravilhosa de saber um pouco da história de Votuporanga, da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira. E eu acredito que algumas das poucas pessoas que provavelmente deveriam entrar na história e ser muito mais conhecidas são essas pessoas que você mostrou nos jornais. Exatamente. Histórias que apareceram num jornal que poucas pessoas vão lembrar depois e que você teve esse esforço de conseguir guardar, o que é um esforço muito nobre. Porque as histórias que você conta. Porque você olha assim, né? Por exemplo, quando eu falava nas escolas que a Coab Tiradentes ela nasceu dentro de um quilombo, dentro de uma senzala, como assim? Mas eu tinha um jornal para provar. Tá aqui, ó. Tem um recorte desse que vocês colocaram no nosso site que está lá, né? A Coab Taipas também era um quilombo, era uma senzala, era uma fazenda, né? Assim como muitas outras que foram destruídas aí ao longo da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro aqui no estado de São Paulo, ela conta um pouco da história dessa escravidão e o pós-escravidão, que é o desenvolvimento do café, né? Então, nós temos toda
essa gama, né, de conteúdo que pode ser contado e deve ser contado, e as pessoas precisam saber que isso é real e existe, e está aqui, né, dentro do nosso município, né? Então, aquelas pessoas que estão ali são pessoas reais, pessoas que realmente ajudam a gente a construir e trazer esse legado até aqui, né? Moisés, eu tô vendo que nosso tempo tá quase acabando, que é uma pena. Eu queria ter pelo menos mais umas 4 horas de conversa, mas infelizmente a gente vai ter que fechar. Estava muito interessante. Nossa, Legal. maravilhoso. Moisés, antes de fazer o fechamento, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha que o povo que está aqui, quem está assistindo a gente, a nossa audiência, a gente deveria correr atrás sobre essa conscientização do povo afro-brasileiro e principalmente para quem está tendo essa consciência agora cultural de alguns erros que a gente comete no nosso dia a dia que a gente poderia melhorar também. Sim. Uma coisa que nós, né, odiamos, muitos pretos têm vergonha de falar, mas eu não tenho vergonha de falar, as piadinhas, né? O preto de alma branca, por exemplo, são palavras que dói na alma da gente. Porque como alma branca, o que é alma branca? O que é alma preta? Que cor tem a alma? Né? As piadinhas. Não é engraçado você fazer uma piada da pessoa por conta da cor, da condição dela. Olha lá a quebrada que aquele cara mora, olha lá. Tinha que ser de lá. Peraí. O de lá vem aqui, ele serve para limpar a tua casa? Você confia a chave da tua casa? Essa pessoa toma conta do seu filho, que vai ser a babá, talvez, que vai ser a pessoa que faz o alimento para a tua família comer, e ela não é digna de ser tratada com respeito, né? O que nós precisamos, que a sociedade precisa entender? Tudo começa a partir do respeito, né? Boa parte dos grandes hoje, ditos grandes, ainda tem que ir para a psicanálise. Lázaro Ramos, Thaís Araújo, tudo. Porque às vezes eles estão lá num lugar de poder, num lugar de supremacia. Por isso que falam que o Mano Brown bate forte, ele vai bater forte a vida inteira. Que a vida bateu muito pesado na vida do Mano Brown. Né? Eu venho de quebrada que nem o Mano Brown. Nós somos criados por nossas mães, não por nossos pais. Então a gente fica um povo mais raçudo, mas a gente fica cascudo também. Então, o que a sociedade precisa entender é acabar de vez com essa questão do olhar. Todos os lugares são nossos lugares de pertencimento. Entendam bem isso. Nós pertencemos a todos os lugares sociais, culturais, clubes de serviço, shopping center, porque nós construímos essa nação junto com vocês. Essa nação não foi construída sozinha. Tá? Então, eu falo com esse olhar, com essa visão. Vocês precisam entender que a sociedade brasileira ela é multicircular, ela é multirracial e temos que ser antirracistas. Temos que ser antirracistas. Não é possível que ainda se discutam, debatam nas escolas o cabelo das crianças, o cabelão, o cabelinho, cada um tem o cabelo que quiser, da forma que quiser. Né? Então, nós somos a imagem e semelhança do cara mais poderoso que existe dentro e fora da terra, que é Deus. Então, quando fala-se lá que nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos tudo lindão, né? Lindonas, bonitões e bonitonas. Então, é isso que a gente precisa entender. Chega de racismo, chega de segregação, chega de tratar o seu semelhante como você não gostaria de ser tratado. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar aqui hoje. E vamos lá, no dia 20, galera, agora temos lá um evento lá no Parque da Cultura. Vai ter capoeira, vai ter música, vai ter um monte de coisa legal para vocês curtirem. E vamos com nós lá que o Conselho Negro está lá, fazendo acontecer, beleza? Fechamos com chave de ouro. Tamo junto. Beleza? Pessoal, esse é o fim de mais um ENIACcast. Eu espero que todos aproveitem muito dessa conversa e até mais. Falou! Valeu, galera. Temos um episódio?